Essa noite nós vamos falar a respeito da ansiedade, que é um mal que ataca tantas as pessoas, né? Tantas pessoas são atacadas, sofrem de ansiedade. Tem um colocando aqui, meu problema hoje. Então hoje vai ser o dia de a gente deixar isso de uma vez por todas. Não quero apenas fazer para com vocês um tema, anunciar um tema, mas eu quero fazer uma oração de cura no final, para vocês serem libertos para sempre, né? Porque Jesus tem esse hábito de libertar as pessoas para sempre. Muito bem. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, né, e nos deparamos com todos os escritos, a relação da história, né, toda a história do povo de Deus, a trajetória desse povo, tudo o que aconteceu com ele, e aí nós temos o período, né, do Novo Testamento, que é exatamente o período aonde se fala da pessoa de Jesus Cristo, o relato da vida de Jesus. E aí nós poderíamos nos perguntar, para quê ou por que Jesus veio? O que ele veio fazer? Ele veio fazer muitas coisas, dentre elas revelar o Pai, mostrar o reino de Deus, mas ele também veio mostrar para nós como poder viver nesse mundo. De que maneira viver? De que jeito viver? E a gente tem muitos gurus por aí ensinando a viver, não tem? Viva assim, faça isso, faça aquilo, tá? Mas Jesus veio fazer essas recomendações, deixou isso para nós escrito dos livros do Novo Testamento, para que a gente pudesse acompanhar e seguir o modelo e o padrão de vida dele. Aí eu lhes pergunto o seguinte: Jesus, sabendo que ia morrer, conhecendo a sua história, sabendo que a sua morte ia se aproximar, sabendo o jeito que ele ia morrer, nos vem uma pergunta: será que ele era ansioso? Será que ele tinha ansiedade? Ou ele viveu todas essas coisas de maneira muito tranquila, de maneira muito serena? E olha que a vivência dele foi uma vivência de morte. Não foi o risco de um emprego, não foi o risco de não ter dinheiro para pagar a conta no fim do mês, mas sim a forma de morte com que ele iria ter. Esse foi a grande chamada de atenção que ele fez. E aí, quem captou isso de uma maneira muito profunda foi São Paulo. E aí ele escreve na carta aos Filipenses, e que vai ser o tema do nosso assunto de hoje, dizendo o seguinte: Filipenses 4, de 6 a 8. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, a súplica, a ação de graças, a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Muito bem, vamos entender e mergulhar em tudo isso que Jesus falou através do evangelista São Paulo. Primeira coisa, nosso coração foi feito para viver em Deus, ou para viver com Deus. Nosso coração não foi feito para viver na angústia. Não foi para isso que Deus nos criou. Ganhamos o estado da angústia em virtude do nosso rompimento com Deus e que é a situação do pecado. Mas nós não fomos feitos para viver na angústia. E aí é interessante saber. Quando ele está falando aqui de inquietação, algumas traduções, né? Hoje eu não vou aqui mostrar para vocês, mas eu pesquisei na Bíblia de Jerusalém, eu pesquisei na TEB, eu pesquisei na Edições Paulinas, né? Aí você está pensando, quantas traduções de Bíblia você tem? Eu tenho 5, tá? E aí eu procuro me aprofundar nelas todas. E aí eu tenho também o Evangelho Apócrifo, que é um evangelho do lado do outro, para você ir comparando as passagens. E alguma tradução diz a respeito de ser ansioso. Então, esse não vos, né, ocupeis ou não vos preocupeis é a ansiedade. E a ansiedade, a origem da palavra ansiedade, a etimologia dela, a origem da palavra, significa dividido.
Então, quando eu estou ansioso, eu estou dividido. O que significa isso? Ora, minha mente diz assim: acredita em Deus. Ora, tua mente diz assim: nossa, mas vai ser difícil. As coisas não vão ser fácil. Não está fácil para ninguém. Né? Todo mundo está enfrentando dificuldade. E aí você começa a se dividir. Então é como se você tivesse uma mente dividida. O que acontece? Essa mente dividida é uma luta interior entre a nossa razão e a nossa emoção. Um lado diz assim: confie em Deus. O outro lado diz assim: e se ele me abandonar? E se ele me largar aqui sozinho? E se ele resolver me provar logo hoje? Como isso vai ser? Um dia peguei o avião de Brasília para Fortaleza, né? E dentro do avião tinha vários políticos da época, né? Antônio Carlos Magalhães, outros todos, né? E aí tinha uma senhora do meu lado, eu falei assim para ela: você já imaginou se Deus resolver punir esses homens hoje? Ela, pelo amor de Deus, você não me fala um negócio desse, se eu vou ficar com medo. Então ela estava dizendo: eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar dividida. Vai que eu não consigo acreditar em Deus e Deus vai querer realmente punir esses homens hoje. Eu falei: não, fica tranquila, não vai ser hoje, tá? Vai ser outro dia que isso vai acontecer. Muito bem. E essa divisão emocional é que a cada dia vai ampliando em nós o nosso estado e vai fazendo que vai sendo implantado em nós o que nós chamamos de ansiedade. E aí essa ansiedade começa a alterar o nosso modo de respirar. Daqui a pouco você já está ofegante, daqui a pouco você está transpirando, mas isso tudo começou num estágio de espiritualidade. Se bem que não podemos deixar de dizer que existem pessoas que têm alguns distúrbios hormonais e que leva também a esse estado. Então não podemos dizer que é simplesmente um estado, né, que nos está vivendo na espiritualidade. Mas também não podemos dizer, né, que esse estado médico também não seja um estado de espiritualidade. Mas é importante a gente saber que existe uma distinção aqui. Bom, se a mente está dividida, significa o quê? Que a mente não fecha. Tem uma divisão, ansiedade, mente dividida. Ou seja, a nossa mente precisa se fechar. E ela não fecha por quê? Porque as divisões vão se acentuando. Mas a palavra de Deus não está fazendo para nós uma orientação, não está fazendo para nós um pedido. Ele está dando uma ordem. Não viva ansioso. Ele está dizendo: não vos inquiete. É ordem. Não, mas Paulo deu um conselho. Não, ele não deu um conselho. Ele deu uma ordem. Tá? Ó, não vos inquieteis com nada. É ordem, não é orientação. Então, olhemos para isso. Deus está dando uma ordem para não nos aquietar, não ficar ansioso. Tá? Então, o que nós podemos dizer? Que nós temos três situações aqui importantes que precisam ser observadas. Que às vezes nós lemos a Sagrada Escritura e não prestamos muita atenção nisso. E que eu vou mexer isso com vocês hoje. Olha, primeiro, Deus, as vossas preocupações, mediante, primeiro, está lá no versículo 6, oração, súplica e ação de graça. Vamos entender o que significa isso? Ele está dizendo assim: para que a sua mente não seja uma mente dividida, você precisa aprender a orar. Mas de que oração? Qualquer oração. Ah, eu gosto de rozar o terço? Ótimo! Eu gosto de fazer uma ladainha? Ótimo! Eu gosto de fazer minha meditação na palavra de Deus de manhã? Ótimo! Eu, antes de dormir, eu fico quieto, silencio, analiso o dia que eu passei e me recomponho, ou seja, acabo com a divisão. Ótimo! Mas ele está dizendo assim que só a oração não basta. Não. Ele diz assim: tem casos que você precisa partir para a súplica. Só a oração não vai ser suficiente, você vai ter que suplicar. Preste atenção se você algum dia já suplicou. Você caiu de joelho e diz assim: Pai, misericórdia, tenha piedade de mim. Perdoa os meus pecados, meu Pai. Aí você está suplicando. Você não está apenas orando, é uma súplica. Acho que a melhor lembrança disso é quando Ana
está lá no templo, e aí o sacerdote ali chega e diz para ela assim: mulher, você está bêbada? Ela diz: eu não estou bêbada, eu estou desovando a minha alma na presença de Deus. Ela estava dizendo assim: eu não estou apenas orando, eu estou suplicando a Deus por isso. Estou clamando, estou pedindo. E ainda ele continua dizendo: além de orar, suplicar, você pode exercitar algo chamado ação de graças. Ação de graças nada mais é do que você dizer: obrigado, meu Deus, por tudo que eu estou vivendo. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelos problemas que eu estou enfrentando. Obrigado pelas dores que eu estou passando e assim por diante. Esses dias eu fiquei recordando um pouco o meu histórico do passado. E eu me lembrei que em um determinado momento da minha vida eu fiquei sem emprego, né? Eu tive, os filhos chegaram, de repente chegou a terceira filha e eu falava assim para Deus: estou preocupado. E ele falava: preocupado com o quê? Eu não consigo ficar ansioso. Você já rezaram alguma vez nisso? Você não consegue ficar ansioso? Aí ele me disse assim: você não está ansioso porque eu prometi para você que depois desses 10 anos de evangelização, eu iria dar para você um descanso de 32 dias. Então não se angustie. Eu falo: mas eu preciso. Nossa, eu estou preocupado, não estou conseguindo me angustiar. Foi lógico, é tudo que eu te ensinei durante esse tempo todo. Não se angustie. E aí, quando deu exatamente 32 dias, eu tive um encontro com uma pessoa que mudou a minha vida. Ele me fez virar um consultor, consultor de negócios, consultor empresarial. E aí eu comecei a perceber o seguinte: eu já tinha rezado por isso, eu já tinha suplicado a Deus por isso, e eu já tinha glorificado a Deus por isso. Anota se você tem um caderninho. Está ansioso? Está angustiado? Ore. Como orar? Como orar, Alcione? É simples. Vira assim e fala assim: Pai, eu estou angustiado. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu não sei o que fazer com o meu trabalho nesse tempo de pandemia. Eu não sei o que fazer com o meu medo nesse tempo de pandemia. Eu não sei o que fazer com as pessoas da minha família que estão doentes. Orar é falar com Deus, é colocar nas mãos de Deus aquilo que está no teu coração. É por que que Paulo tinha que ensinar a fazer isso? Porque pense com você. Quantas vezes você passa um dia inteirinho angustiado e não diz para Deus por que está angustiado? Quantas vezes isso já aconteceu com você? De você chegar no final da noite cansado, passou um dia de angústias, mas você não parou para falar com Deus. Paulo está ensinando o óbvio para nós. O óbvio. Se eu tenho um pai misericordioso, um pai bondoso, um pai rico, eu preciso aprender a falar com ele. Isso é oração. Então, quando algo estiver te angustiando, vira para ele e diga: Pai, o senhor está me ouvindo? Mas você vai dizer assim para mim: mas Deus não conhece o meu pensamento? Conhece. Mas as Sagradas Escrituras são muito claras em nos dizer algo assim. Se você proclamar com a tua boca que Jesus é o Senhor, ele vai vir e vai entrar na sua vida. É como se é como se Paulo estivesse dizendo para nós assim: na psicologia, na psique humana, enquanto o homem não verbaliza as suas emoções, os seus sentimentos diante de Deus, ele não consegue ficar livre disso. Não vou entrar na teoria toda do pecado, mas vou apenas pegar uma parte, né, para não dizer que eu estava dando uma explicação errada a respeito disso. Então, estou pegando apenas uma parte. Quando você vai lá e fala com o sacerdote: eu peço perdão a Deus por isso, 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 isso. Além de todo o sacramento que tem por trás de tudo isso, que é a grandiosidade da confissão, você está verbalizando as coisas do seu coração. Você que é casado já deve ter feito retiro, encontros, e lá as pessoas insistem assim:
Fale as coisas do teu coração para o teu amado ou para a tua amada. Fale das coisas do teu coração. Porque quando você fala das coisas do teu coração, você alivia o seu coração. Então ele está dizendo aqui, São Paulo está fazendo uma recomendação. Não passe o dia com a mente dividida. Quem chegou agora? Ansiedade é igualzinho, origem etimológica da palavra divisão. Então não passe o dia com a mente dividida. Fale para Deus, coloque para Ele. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque tem dia que eu também esqueço. Quando eu vejo, já passou, é meio-dia, eu já estou angustiado. Falando, não é possível. Por que eu estou com essa? Para com isso, Deus. Estou aqui, teu filho, o Senhor está aqui. Quero te falar sobre isso, 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 isso. Minhas preocupações são tuas. Agora, às vezes chega notícias aqui para mim de pessoas que estão doentes, né? Nós temos muitos amigos nossos campistas com familiares doentes durante essa semana, né? O povo deu uma relaxada legal, legal. Não vem falar que Deus pune, não, tá? Foi relaxada. Pessoal, não é culpa de Deus, não. Largou máscara, largou álcool gel. Na minha cidade, que tinha 7, agora nesse mês está chegando em 100. A minha vizinha aqui, Jacarezinho, já está batendo hoje à tarde quase 900 casos. Cidades pequenas. Nós relaxamos. E aí, quando chega caso como esse aqui, o que que eu faço? Caio de joelho e suplico a Deus. Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia daquela pessoa, o Senhor conhece ela, cuida dela. Isso é súplica. A súplica é, vamos, se fôssemos trabalhar com uma forma de, uma representação, é como se ela fosse mais profunda do que o estado da oração. Eu mergulho num clamor e num pedido a Deus para que Ele tenha misericórdia e tenha piedade de mim. E ainda, Paulo recomenda a terceira forma. Aí ele diz assim: ação de graças. Então, muito bem. Vamos imaginar, eu acordo pela manhã e digo: Pai, hoje eu tenho muitas coisas para fazer. Tenho preocupações com a viagem que eu vou fazer, porque às vezes eu tenho medo de acontecer algo. Então eu coloco as minhas preocupações nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida, a minha necessidade de trabalhar, a minha necessidade de sustentar a minha família, a minha necessidade de dar amor para as pessoas, eu coloco nas tuas mãos. Mas eu quero te pedir de maneira muito intensa, de maneira muito forte, eu quero suplicar pelo meu filho A, pelo meu filho B, eu suplico aí pela minha esposa, eu clamo a ti pelo fulano que tem uma dificuldade, precisa ser liberto, precisa ser curado, eu clamo, eu suplico a ti. E agora, por tudo isso, Pai, eu já quero render graças a ti. Rendo graças a ti, porque tu és um pai maravilhoso, tu és um pai que cuida dos teus filhos. Gente, a sua mente vai se fechar e a tua ansiedade vai sumir. Ah, hoje à tarde eu estava aqui conversando com uma amiga, eu disse assim para ela: esses dias parece que eu dei uma vacilada em cuidar um pouco das atividades dos pastores de Fátima, né? Eu disse para ela assim: eu fiquei muito preso às minhas próprias necessidades. Comecei a olhar muito para mim e dizer para mim: olha, você tem que cuidar disso, tá? Você tem que fazer publicação para ter mais clientes, você precisa ampliar os seus trabalhos, você vai ter que fazer isso. E isso fez a minha mente se dividir, gerou ansiedade. E aí, Margarete estava viajando, né? E eu aqui em casa, nós temos o nosso quarto de batalha. Quem assistiu aquele filme Quarto de Batalha, se não assistiu, assiste, por misericórdia, de hoje para amanhã, tá? E nosso quarto de batalha, eu entro lá e me coloquei de joelho e falei assim: Pai, estou ficando muito ansioso, o que está acontecendo comigo? E ele me disse assim: não precisa orar, não precisa suplicar, olhe para o teu passado. Eu falei, puxa vida, se eu for olhar para o meu passado, eu pago o dízimo já há mais ou menos 33 anos. E ele me disse: em 33 anos te faltou alguma coisa? Eu falei assim: nada. Eu falei: então, por que você está preocupado? Só glorifica. Pode pular as duas etapas e comece a fazer oração de graças. Ore, faça oração de graças, ação de graças. Talvez você que está me acompanhando aqui hoje, né, Eunice, que está com a família toda, a Inês, a Thaís, a Pati, tá? Talvez vocês estão precisando fazer isso. Talvez você já orou, talvez você já suplicou. Chegou a hora de você ir para a ação de graça, para a tua mente poder fechar. Fecha essa divisão que tem aí dentro.
E ainda ele continua dizendo: olha só. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações, vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte: olha só. Existe, podemos fazer uma comparação assim, dizermos o seguinte, que existe a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus, ela vem da morte de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe para nós a paz de Deus. Ele restituiu o caminho e o nosso encontro com Deus. E ele trouxe para nós a paz de Deus. Mas, mesmo assim, Jesus tendo reconstituído o caminho, né, aberto o caminho para o contato com Deus, pode ser que alguns não estejam com a paz com Deus. E é isso que São Paulo está dizendo, porque a paz de Deus, ou a paz com Deus, é um sentimento, é uma emoção. Uma coisa é aquilo que a história já nos revelou. Jesus nos levou ao encontro com o Pai. Paz de Deus. Já está lá. Mas paz com Deus mexe com o nosso estado emocional. E aí, olha só. Como é que nós perdemos a paz com Deus? Ele continua dizendo: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, ocupe o seu coração. Hoje, em virtude das minhas comunicações serem todas mídias sociais, eu entrei pela manhã e vi pessoas agredindo, pessoas falando. Eu coloquei todas elas em soneca por 30 dias. Se você quiser entrar lá e ver se você é um desses, pode ver que você está em soneca, tá? Porque eu falei assim, eu não vou permitir que essas conversas e que essas agressividades tomem conta do meu coração. Não vou permitir. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre. Aí eu lhe pergunto, o que você assiste pela manhã que você acorda? Você escuta uma palestra? Você vai lá no YouTube do Alcione e vê uma palestra antiga para escutar pela manhã? Ou você já levanta escutando o jornal, desgraças, as fofocas do dia, vou ver quem falou o que durante a noite, se me mandaram alguma coisa pelo WhatsApp, tá? Então, tudo que é justo e tudo que é puro, ele está dizendo o quê? Quando você está com o coração aberto para coisas injustas e para impureza, sua mente se abre, ela se divide e você é tomado pela ansiedade. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, isso é que deve ocupar o seu pensamento. Gente, São Paulo, Jesus, escreveu isso há mais de 2000 anos. E naquele tempo as pessoas já eram ansiosas. Então, cuidado com esse papo furado aí, tá? O mundo hoje está muito difícil, essa pandemia está deixando todo mundo ansioso. Isso já existia há 2000 anos. São Paulo fez essa recomendação à comunidade de Filipenses. Vocês estão ansiosos? Há 2000 anos atrás já estavam ansiosos. Agora, como que isso entra no seu coração? Como que isso entra? Entra de duas ou três formas. Olha como é que você vai lembrar disso. As imagens que você vê. Se você vê imagens boas, você tem um cérebro bacana, legal. Se você vê imagens ruins, cérebro dividido, caminho para a ansiedade. Som. O que você ouve? Tem gente que estranha viajar comigo e fala assim, puta, como é que pode existir um cara em pleno 2020 que viaja escutando Beethoven, Bach e outras coisas mais? Eu falo, cara, essas músicas, elas têm o padrão de frequência mental do cérebro. Se eu não lembro exatamente, mas 6 ponto alguma coisa. Aí tem gente que fala assim, mas isso me faz dormir. Não, isso não faz dormir. Isso faz o teu cérebro entrar num padrão. Aí de vez em quando passa aqui em frente de casa um povo do, não sei o que que é aquilo, se é batida, o que que é, parece que vai derrubar a casa, que fica tremer. Eu falo, como é que está o cérebro do indivíduo desse? Aí ele deita, está dividido. Então você grava as coisas pela imagem, pelo som, pelo cheiro. Olha só como é que você grava isso. Se eu lhe perguntar, você tem uma lembrança do passado? Tem. Como é essa lembrança? Você vai me dizer assim, eu vejo a minha mãe. Imagem.
Eu ouço como se a minha mãe estivesse falando comigo agora. Som. Eu sinto o cheiro daquele feijão maravilhoso que minha mamãe fazia. Cheiro. Eu sinto o toque da minha mãe. Sinestésico. Ou seja, é assim que o nosso cérebro armazena essas informações. Gente, Jesus sabia disso, gente. Ele é o Criador. A palavra foi feita pela palavra, ele estava lá, ele sabia. Aí então está nos dizendo, gente, eu fui aí para o mundo, fui viver junto com vocês e estou mostrando para vocês como é que vive sem ter ansiedade. Então anote como não ter ansiedade. Ore, suplique e tenha ação de graças. Mas como que eu protejo a minha mente? Protege com coisas verdadeiras, com coisas que sejam nobres, com coisa que seja justa, com coisa que tenha boa fama, que seja virtuoso e que seja louvável. Isso deve ocupar os nossos pensamentos. E aí nós seremos uma pessoa que vamos viver livre da ansiedade. Eu escutei tanto esses dias de problema, li tanto questões econômicas, que eu já estava preocupado com o meu ano que vem. Então, o que estava ocupando espaço no meu coração? As leituras, as imagens, as palavras que o mundo estava me dando. Aí fui obrigado, né? Deus armou, levou minha esposa para viajar uns dias para mim poder ocupar, né, o quarto de batalha todos os dias, até eu conseguir perceber que a batalha que existia era comigo mesmo, era com o meu pensamento. Então, meus irmãos, vocês estão me acompanhando aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Vamos rezar agora. Vamos pedir a Deus que essas palavras de hoje possam penetrar no seu coração e produzir frutos pela unção do Espírito Santo. Vamos pedir para que o Espírito ajude a despertar em você o entendimento desta realidade bíblica que São Paulo nos falou. E mesmo que você esteja dizendo assim, você não sabe o grau da ansiedade que eu estou, tá? Se você está num grau lá em cima, lembra que Jesus pode ir lá e baixar isso, tá? Ele diz assim: meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Deixa Jesus cuidar. Tira de você, porque você não vai conseguir fazer nada mesmo. Nada. Deixa ele cuidar para você. Então eu quero te pedir, ó Pai, na noite de hoje, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre esses irmãos que estão aqui reunidos e que eles sejam cheios da tua graça e que o Senhor possa tirar do coração deles toda espécie de ódio, toda espécie de medo, de insegurança. Tire deles a preocupação com o amanhã, pois o amanhã pertence a você. Você é o dono do amanhã. Ele te pertence. Ele está nas tuas mãos. Por mais temeroso, por mais tenebroso que seja aquilo que nós estamos vendo do amanhã, porque são as imagens da nossa mente, porque nós não temos capacidade de ver o amanhã, isso não foi nos dado, Pai. Mas a gente acha que está vendo, mas nós não estamos vendo. São só as imagens que nós estamos plantando no nosso coração. Quando a gente diz, eu já sinto o cheiro de coisa ruim, como isso, meu Deus? Talvez você cheirou no passado alguma coisa estragada, está com imagem de cheiro de coisa ruim. Nós não conseguimos cheirar aquilo que não existe ainda, aquilo que não veio. Não é possível. Então peça a Deus hoje, para que Ele purifique, limpe, prepare o teu coração e você possa ter uma noite livre, suave, serena. Faça uma experiência assim, ó. Se você for deitar agora ansioso e preocupado, vai acordar amanhã do mesmo jeito e você não vai resolver nada, porque não temos capacidade para isso. Agora, experimente depositar isso tudo nas mãos de Jesus e vai deitar e ver como você vai acordar amanhã. E eu quero encerrar contando uma pequena historiazinha que eu já contei aqui, mas vale a pena de novo, né? Uma senhora morreu muito ansiosa e foi à presença de Jesus. Quando chegou lá, Jesus viu com ela um monte de sacolas de penduradas nela e dizia assim: o que é essa sacola? Ela falava assim: essa é da minha filha. E essa sacola? Essa aqui é do meu outro filho. E essa aqui é do meu marido. E essa da minha nora.
né? Essa aqui é do meu genro, e foi tirando sacola para tudo quanto é lado, tá? Daqui a pouco ela se aliviou, ficou leve, a mente dela se fechou, acabou a divisão da mente. E aí Jesus virou para ela e disse assim: E essa sacola que está aí no teu ombro? Ela falou assim: Esta é a minha. Ele falou: Então, essa só te bastava. Eu ainda iria ajudar você a carregar essa também. Mas você não deixou. E as outras você carregou porque você quis. Elas não são tuas, elas são minhas. Eu dei a vida por elas, não foi você. São minhas sacolas. Percebe a nossa arrogância? Às vezes nós queremos ocupar até o lugar de Deus e cuidar do amanhã, mas isso pertence a Ele. Que Deus os abençoe muito vocês. Muito. Derramando graças, bênção, amor sobre a vida de vocês. E que amanhã vocês estejam totalmente livres da ansiedade, porque vocês não terão mais mente divididas. Um grande abraço, fique com Deus, um beijão no coração de cada um de vocês. E nós vamos nos ver com a semana que vem com mais um tema que Deus vai preparar para nós durante essa semana. Rezemos por todas as pessoas que estão sofrendo nessa pandemia, que nós também poderemos vir a ser uma delas. Né? Que Deus os abençoe e cubra cada um de nós com todo o seu amor e com toda a sua paz. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou falar algo para vocês. Estou tão feliz que não estou nem com vontade de terminar. Mas tem que terminar, tá? Um beijo e um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.